Fala Sério, podcast. Temos aqui técnico de karatê, técnico de kickbox, técnico de futebol. E mesmo assim tivemos um problema técnico. Meu amigo, mas a gente falava de quê? A gente falava da falta de apoio. O que é? É falta de apoio ou a gente não tem esportistas de nível nacional? Então, vamos lá. Eu acredito que não seja. Os atletas que a gente tem aqui de alto nível, passamos por uma geração, inclusive eu sou dessa geração que teve atletas de alto nível, inclusive todo mundo achava que ia vir a medalha sênior na etapa final, um desses atletas, né? Mas eu acredito que a dificuldade que o atleta leva para chegar num campeonato de alto nível desse, dar o seu melhor, voltar e não ter a repercussão que mereceu ou não ter o apoio que mereceu, acaba, né, perdendo a vontade, né? Então o apoio é uma visibilidade, assim? Eu acredito, o apoio também, dar o suporte para o atleta. A gente chega, tem uma joia, o que a gente faz? Apareceu o Hendrick, o que a gente faz? A gente fala, não, deixa o Hendrick treinar até morrer e a gente vê se a gente chama ele. Não, o cara já pega e contrata ele com um valor bem alto, né? Claro que não dá pra trazer o karatê hoje em dia por causa do mainstream, né? O karatê não é tão alto, não tem a visibilidade tão alta como essa. Mas eu acredito que não valorizar quando já tá lá, tem que valorizar quando perceber que tá vindo a joia, né? Então precisa valorizar. A gente precisa de suporte de técnico, academia, tem que fazer o fortalecimento, senão o joelho estoura na próxima competição. Tem que ter um acompanhamento de nutrição, porque a gente tem uma dieta, tem uma rotina diferente de uma pessoa normal, né? Tem que ter o suporte psicológico, muito importante. Às vezes a gente está numa competição estadual, detonando todo mundo, ganhando, sendo o melhor do ranking, chega numa etapa final e sente o baque, não pode ser assim, né? A gente tem que trabalhar o psicológico para quando chegar num campeonato de alto nível, responder à altura que a gente responde do campeonato estadual. Então eu acredito que a falta desse suporte também, do apoio que o atleta precisa, é muito importante nessa falta. Também em Porto Velho, Rondônia não tem tanta gente quanto São Paulo, por exemplo. A Federação Paulista hoje pode ser a Federação Brasileira sozinha, se fechar, né? Hoje você, para classificar para a Seleção Paulista, tu passa por várias etapas, né? Para ser da Seleção Paulista. E não é qualquer um que chega da Seleção Paulista, né? Em Rondônia não é bem assim, né? As competições são menos, você entra para a seleção de Rondônia um pouco mais fácil. Não é fácil, né? Você tem que se dedicar, mas chega um pouquinho menos com dificuldade, né? Mas eu acredito que a falta de apoio é o principal. É uma coisa que, inclusive, eu converso bastante com o professor Leon sobre isso, né? Que é o pré-candidato a vereador, que a gente pensa muito sobre não só o futebol, não só o futsal, né? Sobre os esportes em gerais, né? O que falta, o que precisa. Às vezes a pessoa só pensa, ele só precisa treinar. Mas não, como é que tá? A casa dele tá uma bagunça, né? Ele não tem uma estrutura familiar boa. Tem que trabalhar o psicológico desse atleta também, né? Às vezes ele não vai treinar um treino de força e não ter o que comer. Como é que ele vai ter o resultado no treino de força? Porque para você ter um resultado bom, construir fibras musculares, você tem que ter uma alimentação regular, né? Então um atleta não consegue chegar comendo só arroz a semana toda. Então tem que ter essa estrutura, entendeu? E os melhores atletas estão aí, né? Estão em projetos sociais. Isso eu estou falando de atletas de projetos sociais. Não estou falando já de um atleta que tem uma estrutura, né? É muito parecido. Quando contar uma história aqui com nós que somos do PDT, quando ali Daci Ribeiro idealizou aquela escola de ensino integral, ele pensou justamente nisso. Uhum. Como é que uma criança vai aprender se ela está pensando no intervalo que ela vai poder se alimentar? Exatamente. Então, como é que ela vai entrar numa escola? Como é que ela vai entrar na escola com fome, né? Porque não tomou café da manhã em casa. Ela não entra ali naqueles primeiros tempos pensando, ela tá com fome. Ele não vai ter os nutrientes necessários, né? Para quando a gente vai fazer uma prova, a gente tem que estar bem, dormir bem, sim, beber água direitinho, tem que ter se alimentado bem. Tu não consegue fazer uma prova com fome, porque tu não pensa direito, né? Principalmente a gente homem, quando a gente tá com fome, a gente não pensa direito, a gente só quer comer, fica irritado, né? Isso é normal do ser humano, né? Até porque é uma necessidade fisiológica. Exatamente. Pra gente chegar na adaptação que a gente chegou hoje, teve essa estrutura, a gente teve que se alimentar, né? Tem que ter quantidade certa de proteínas, né? De nutrientes. E esse acompanhamento psicológico é uma coisa que eu vejo que a população tem isso como algo muito distante.
né? Tipo Não assim, da pensa tanto realidade, nisso, né? Vamos dizer assim. É um Isso é defeito. uma coisa muito distante da realidade, né? Tipo assim, o psicólogo é coisa pra rico, pra classe Preconceito média também. alta, né? Preconceito também. Sim. Às vezes chega, eu preciso de um psicólogo. Ixi, tá maluco, é? Tá ficando doido? Não sei o que. E é necessário. E é necessário. Às vezes se a pessoa passar por um psicólogo, ele vai ver a diferença. Às vezes não vai por preconceito, né? Fala, não tô ficando doido. É por isso que Também. é essa distância que Tem que mostrar, né? tem o que caminho. mostrar qual é a diferença. Pois é. Explicar, né, ali o que de fato Principalmente pro acontece. atleta, né? O psicológico é um dos mais importantes quando tu vai entrar. Tu vai entrar no jogo, né, professor? Entrar no jogo distraído, pensando em outra coisa, ou com medo, você não vai dar 100%. É tudo, né? Quando você entra confiante, né? Sim, é tudo. Ontem, por exemplo, eu tinha que fazer um discurso ali na frente de várias pessoas. E se você não tiver com o emocional, se não tiver dormido bem, se não tiver se alimentado bem, se não tiver com as coisas tranquilas, você vai ter um discurso totalmente diferente que você teria. Exatamente. Né? Então, Não vai ter o resultado. Então isso interfere em absolutamente tudo. Se Com você não certeza. tiver uma disciplina, se você não tiver um... Com E certeza. o esporte é muito importante nisso, né? Eu acho que além da parte do treinamento, tem que ter a parte do... É dividido 50%, né? Alimentação, cabeça, dormir e o treinamento, né? Você não consegue chegar em alto nível só dormindo e comendo bem, né? Não, você vai pra academia, se você não dormiu bem, você vai pra academia de manhã, você não rende Não nada. rende nada. E aí você não consegue também só treinando e ser um de alto nível. Tem que construir toda a base para montar um atleta de alto nível. Eu acho que a gente tem que pensar assim no esporte também, né? Não só, a gente vai formar um campeão. Vamos fazer ele treinar aí 3 vezes ao dia, 2 horas de treino cada um, específico treino e esquece do resto. Como é que tá o psicológico dele? E você assim, tem, por exemplo, vocês têm aí o CRAN. Uhum. Qual exemplo hoje que vocês seguem, assim? Qual município, qual estado que tem uma associação, que tenha uma entidade igual a de vocês, que conseguiu, assim, vencer esses obstáculos da falta de apoio? Você já conseguiu vislumbrar isso em algum lugar? Cara, incrível que pareça, eu não tenho bons exemplos, não, de alguma entidade que tenha conseguido fazer o que a gente planeja, né? Qual é o nosso pensamento, né? Justamente o professor Leon, com o sonho do meu pai lá atrás, que é o professor Arlindo. Nosso pensamento é conseguir construir uma estrutura sólida, não só para o atleta, mas também familiar. O atleta tem que ter o treinamento dele, tem que estar com a escola em dia, mas também tem que ter um acompanhamento psicológico, tem que ter um acompanhamento alimentar, né? Um fisioterapeuta, tudo certinho. Essa é a nossa ideia maior. Conseguir construir um centro que dê para fazer tudo isso. E aí dar esse exemplo para os outros. Eu não tenho um exemplo forte assim que eu posso falar, caramba, pode ter, tem projetos assim no Brasil, com certeza, né? Mas não chegou para mim. Mas eu acho que a maior inspiração que eu tenho é com meu pai, né? Hoje em dia, o que a gente está fazendo hoje em dia foi graças a ele, o que ele começou lá atrás, né? Ele com o salário dele, ele montava os projetos sociais, fazia tudo à mão, colocava não só no papel, colocava em prática, botava 50 alunos para treinar de graça sem receber nada, né? Nenhum apoio, só pedia o boletim escolar. Essa falta de apoio que ele teve não deu para dar essa estrutura que a gente pensa, né? Só deu para dar disciplina e o karatê, não deu para dar um acompanhamento alimentar ou psicólogo e tudo mais, né? Então, um exemplo mesmo, eu só tenho meu pai. E esse trabalho social que você falou que aquela... Da Cissa. Então, Cissa. Eu conheço que ela tem um trabalho social lá no Rio de Janeiro com alunos da periferia, né, das favelas, mas eu não sei bem ao certo qual que é, se é só o treino ali do karatê, né? E o CRAN, ele pensa em ir para as periferias? Com certeza. Como a gente está conversando aqui, a gente está falando, o atleta precisa de alimentação, precisa de um apoio. A gente está falando de um atleta que não tem condições de pagar isso, né? A gente está falando de um atleta que veio da periferia, né? E precisa disso. E às vezes tem o preconceito, por exemplo, do psicólogo por não conhecer, né? Porque às vezes está enraizado ali da família que psicólogo é pra gente maluca. Tem muito isso. A gente vê muito isso. Então, a ideia é trabalhar na periferia. E na periferia que vem os grandes campeões, né? A Cissa é da periferia, né? Aquela campeã de judô olímpica da periferia, né? Deve ter muito talento perdido em Porto Velho, não deve? Demais. Então, eles vão pro caminho mais fácil, né? Se a gente não der oportunidade para eles subir o degrau, eles vão pro caminho mais fácil, né? E aí acaba se perdendo.
A juventude precisa de esporte. Demais. Esporte, disciplina, que é o que o esporte oferece, né? É o que o esporte e a educação oferece. Você tem que aprender. Tem que andar junto ali, esporte e educação, essas atividades Aprender a extracurriculares, né? Tem que aprender a perder. Precisa. Exatamente. Não tem como. Na minha época, o tempo livre que a gente tinha era jogando bola, era praticando algum esporte, tá no treino de futsal, tá no treino de futebol, ia ali pro Sesc, né? E tinha que fazer algo. Tinha que fazer algo. Né? Hoje em dia é só WhatsApp, TikTok e não tem absolutamente nada. E esse é o problema, né? Principalmente com o TikTok, o algoritmo do TikTok ele é muito forte. Ele entrega informações que a gente quer muito rápido. Ele analisa a gente e entrega informações, coisas que a gente quer muito rápido. Viciar o cérebro. A gente fica viciado. Dopamina. E aí, quando a gente perde uma coisinha, a gente fica mal o dobro do que era para ficar naturalmente, né? E o esporte vai ensinar a gente muito isso. A perder, a ganhar, a conquistar. Um exemplo, a gente tem um atleta, acho que tem até uma foto com ele aí, o Lourenço, ele foi campeão na primeira vez que ele passou uma competição, né? Aí eu falei, não vai achando que é assim não. A próxima, o menino que tu perdeu ali, ele tá treinando o dobro, né? Aí ele voltou um pouquinho a menos e perdeu pra esse menino. Então, já tá aprendendo na base como é que funciona, né? E outra, o esporte ensina nós a nos desafiar, né? Exatamente. A gente se autodesafia, né? Sabe o que pode melhorar, encontra os defeitos, né? Vê onde está errando. E aquilo de chegar cada vez mais longe é muito interessante, né? Eu cheguei aqui, eu vou mais à frente, eu vou conseguir me superar, né? Não pode pensar assim, né? Eu fui campeão estadual e pronto, parou. Não, tem que pensar grande. Vou chegar no Mundial lá, correr atrás, senão não tem motivo. E você pretende chegar no Mundial? Pretendo, não é fácil, né? Talvez não no Mundial, mas disputar uma competição internacional pela seleção brasileira, eu acho que é o principal objetivo. Hoje o principal objetivo é tentar conseguir a medalha na etapa final, né? Eu acho que se eu conseguir, eu tô realizado. E as possibilidades do CRAM para essa etapa nacional que vai acontecer em aqui Rondônia? Em Porto Velho, né? Então, o CRAM Bom Combate vai com um número bom de atletas, né? Acho que vai ser a maior participação do CRAM no Campeonato Brasileiro. A gente está com a equipe boa, estamos treinando forte em dia, dando um apoio, fazendo campanhas para conseguir. Porque para participar você não pode só. Fulano vai participar, vai lá, só a inscrição. Não, você tem que federar, tem que confederar, né? Tem que estar em dia com a confederação, tem todo esse, né? Todo esse trâmite burocrático. Mas a gente está preparando a equipe forte, né? A gente vai com certeza pelo menos classificar 8 para a etapa final. Pelo menos, mas a intenção é classificar mais. E a etapa final depois é onde? Então, não está decidido ainda? Está decidido a categoria de base, né? Que a gente chama, que é até júnior, que é até 16, 17 anos. De 8 a 16, 17 anos vai ser em Recife. E a categoria sênior e a sub-21 vai ser em Brasília. Então, quem classificar nessas categorias vai para Recife, na outra vai para Brasília. Vai primeiro para Recife, para depois ir para Brasília? Eu acredito que ou é Brasília primeiro. Primeiro Recife. Primeiro Recife. Vai se classificar em Recife, vai para. São duas categorias, entendi. Entendeu? Quem vai para Recife, quem classificou aqui em Rondônia e tiver tipo menos de 18 anos, vai para Recife. Vai para Recife. Quem tem mais de 18 vai para Brasília. Vai para Brasília, entendi. Um exemplo assim. Recife também é bom, Natal é bom, Recife é uma maravilha também. Tem uma buchada de bode boa lá, não sei se tu gosta. Mas lá não, sério, eu gosto. Tem lá bode do No, um restaurante lá, tá até fazendo propaganda aí, né? Ali, ó. Bode do No, bom, hein? Bom, rapaz, eu gosto. Eu gosto. Mas vamos continuar vendo as fotos aqui que a gente estava vendo agora há pouco, antes de dar o nosso problema técnico. O pessoal me conhece, como é que é meu nome, que a gente teve que... E aí, como é que foi aí, Lucas? A gente começou o papo no meio aqui, né? Temos algumas pessoas aqui na live, aqui, Jonas Minelli, o próprio Vinícius Miguel, Adelio, nós temos o Charles Baker. Um abraço pro Charles aí, pro Jonas, pro Vinícius. Bode Transportes. André Henrico também. André Henrico. Um abraço. Deveria se apresentar, né? De novo, né? Que eu acho que... Então, aproveite e se apresente. Quem é esse rapaz? Cadê? Vou colocar aqui. Vamos lá. Quem é esse rapaz aqui? Esse aí é o Samuel Mota Pereira de Souza, né? É atleta de karatê, faixa preta terceiro dan, sensei de karatê, projeto social do CRAM, juntamente com meu irmão Arlindo e minha mãe. Somos os principais senseis do CRAM hoje. Meu pai, por questão de saúde, né? O professor Arlindo Pereira não está podendo mais dar aula, mas ele está sempre acompanhando lá. Eu vi. Né? Faixa preta terceiro dan de karatê.
multicampeão estadual, vice-campeão Open Nacional, terceiro lugar no último Campeonato Brasileiro lá em Goiás. Faixa preta de kickbox, segundo dan, né, também. E é isso. E o que é esse primeiro dan, segundo dan, terceiro dan? Explica pra... Quando chega na faixa preta, você meio que dá continuidade, né? Tu não se torna faixa preta e fica, né? Tem que diferenciar. Porque eu acho marcial, principalmente o karatê, né? Que vem do Japão, marcial quer dizer que foi militar, né? Então tem que ter uma hierarquia, né? Para diferenciar essa hierarquia tem os dans também, né? Que é tipo um primeiro dan, obedece ao segundo dan, tecnicamente, né? Mas não é assim, você vai chegar na academia, aí tá o segundo dan, vai, não, paga 10 aí primeiro dan. Não é assim, né? Também. Mas mas não é que nem no exército. Tem esse direito também, se quiser, né? Se quiser. Mas tem um respeito também. E tem um respeito. Aí terceiro dan você se torna sensei, né? Vamos supor que primeiro dan você é estagiário de sensei, né? Hoje em Rondônia, quantos sensei tem? Tem bastante. Tem bastante? Tem bastante, pelo menos mais de 50, né? Com certeza. Mas o primeiro foi o Arlindo. Eu acho que mais graduado, sim. Aqui em Porto Velho, faixa preta. Aqui em Porto Velho, ele que trouxe o karatê pra cá, né? Hoje eu acho que ele é o mais graduado. Em 1991, não foi? Não, menos. 1981. 1981. E nós estamos aqui com a Luz Mamota ali, de olho no filho dela que está aqui. E ela é a primeira mulher faixa preta do estado de Rondônia, né? E a primeira atleta a ir para a etapa final do Campeonato Brasileiro. E a primeira mulher... Às vezes o pessoal esquece isso, mas a gente tem documentos para provar, né? Tem que fazer, eu já falei para vocês que tem que historiar isso, hein? Mostrar, né? Tem. Que é um marco interessante. É um marco interessante. A história do karatê de Rondônia é a família de vocês. Exatamente. Vocês têm uma história, né, muito né, que se confunde com a história do karatê, né? Não só aqui em Rondônia, mas vocês trouxeram, né, vocês, a família de vocês, o Arlindo, né? Nosso querido Arlindo, que é fundador do PDT, é uma honra, né? Espero vê-lo em breve, pra gente conversar, tomar um café aí. Vim aqui no Fala Sério. Aí vai ter que gravar aí 4 horas de... Tem 4 horas de história, né? Quem gosta de falar, papai, tem bastante história pra contar. E como é que é o nome do... É o kimono, né? Kimono de competição. A gente geralmente... Mas aqui tem um... Aqui é o kimono, e aqui? É o colete. É o colete. Obrigatório, né? Pra usar, sistema olímpico. Por quê? Por causa dos golpes na região do abdominal? Na verdade, porque assim, como o karatê, ele almeja sempre Olimpíadas, porque o esporte geralmente ele tá na Olimpíadas e não tá, entendeu? Ele pode participar esse ano e no outro não pode. Claro que eles não vão fazer isso com ginástica, por exemplo, né, que é tradição, mas com karatê aconteceu ultimamente. A gente participou em Tóquio e nessa próxima provavelmente não vai estar, mas quem sabe na próxima. Por que acontece isso? Política, tem uma série de questões, né? O karatê, ele, como ele quer ser olímpico, né? Ele tenta ficar, tem que meio que dar essa aparência, vai proteger, porque mas se descer-lhe a mão ali não protege, né? A pancada vem, mas tem que ter essa, né? Isso aqui foi no Cláudio Coutinho? Cláudio Coutinho, Open Nacional 2022. Foi uma etapa nacional também, que nem essa que vai ter aqui ou não? Open Nacional. O Open diferente. Nacional é aberto para os estados, não é uma etapa classificatória. Entendi. Pode gente de outras federações participar, mas não conta por ranking nacional se for de outra federação, mas na federação que eu estou participando, conta por ranking nacional. Por exemplo, se eu quero ser o primeiro do ranking no final do ano, é bom participar da maioria dos Open Nacional que tem no Brasil, né? Entendi. E isso aqui foi... São Francisco do Guaporé. Foi agora São Francisco. Exatamente. Esse aí é o Lourenço que a gente falou agora, né? Lá do Projeto Social. Esse jovem aqui. Esse jovem. E quantos anos ele tem? Ele tem 10, fez 10 agora. Anos só. Foi campeão da maior categoria do evento, que tinha mais gente. Campeão em Catar, que esse kimono grosso... Pra ser campeão dessa categoria que tinha mais gente, quantas lutas? 5 rodadas? De Catar. Esse aí foi Catar, né? Que é a demonstração de sim. Demonstração de movimentos. Isso. Aí a gente usa um kimono mais grosso pra fazer essa demonstração e aquele fino pra lutar. Por causa do peso do kimono, né? Entendi. Entendeu? Esse aí é a nossa equipe do Crambon Combate indo para Natal. Competiu o Campeonato Brasileiro, etapa classificatória em Natal. Todos do Projeto Social, né? Como era em Natal, é difícil levar uma grande quantidade de atletas, né? Muito cara a passagem, né? Nós de Rondônia estamos pedindo socorro, né? Esse Campeonato Brasileiro vai ser uma salvação pra gente, né? Aqui, né? Aqui. E aí,
Aí só quem tinha visto a praia ainda, eu acho que era minha mãe. Todo mundo aí chegou lá, viu a praia a primeira vez. Tu viu a praia a primeira vez. Muito legal. Bacana ali da Ponta Negra que tem ali os pescadores do lado direito, ali perto do morro, né? Tem aquele morro, é muito bonito. Bonito demais. Eu acho que vai ficar gravado. Morro do Careca ali. Antes podia descer ali no Morro do Careca, agora já não pode mais. Perguntamos pro Uber, por que não pode descer lá? Tinha uma plaquinha, né? Ele falou que estavam degradando, né? Porque conforme você vai descendo, aquela areia ali ia saindo, ia vindo pra baixo e ia perdendo o morro, Mas foi interessante aquela atitude ali. Não tinha o que fazer ali. Tinha que proteger mesmo. Vocês chegaram a ver o maior cajueiro do mundo lá ou não? Acho que não. Vimos não, né? Lá tem o maior cajueiro do mundo, né? Ele pega um quarteirão. Caramba! Maior cajueiro do mundo. Se soubesse, a gente tinha ido atrás pra ver, né? Pois é. E aqui é o casal do combate aí, Isso aí. Ela foi campeã na categoria sub-21 e eu campeão na categoria sênior de Catar. Isso agora lá em São Francisco. São Francisco, a última competição agora. E vocês ganham tudo, né? Tem que deixar pros outros, como é que é? Campeonato Brasileiro, etapa classificatória em Goiânia, Goiás. Fiquei em terceiro lugar, campeonato difícil. Atletas de alto nível. Quantos atletas aqui foram do CRAN ou de Rondônia? Vamos lá, de Rondônia. Eu acredito que essa galera que tá aí. É todo mundo aqui de Rondônia? Esse time aqui também é de Rondônia? Rondônia. Vilhena, pessoal de Vilhena. É Vilhena. Tá. Acho que tinha mais um só de Rondônia, que não tava aí na foto. Entendi. Mas foi... De Porto Velho é você e quem? Só você. Prestando Porto Velho e o CRAN. Aí consegui o terceiro lugar. Esse aí foi já ano passado. Eu campeão na sênior, ela campeã sub-21 também. Que nem o professor Leon fala, quando a gente vai competir, aí ele chega pra gente, quem vai buscar a prata aí esse ano? Também não é assim, né? Se a gente não se preparar... Mas quando as pessoas vê que o CRAN vai participar, vamos falar sério assim, porque quando eu jogava futsal... Eu via que algum time ia participar, eu já falava, vixe! É com eles, né? É assim com o CRAN? Tipo assim, o CRAN tá vindo aí, é mais ou menos isso? Eu acredito que a gente tá fazendo um trabalho legal pra que tenha essa impressão. Mas eu não posso dar certeza, né? Sim. Mas nossos atletas estão se destacando bastante, a gente tá preparando bem eles. E tem outra equipe assim que vocês veem que sabe que vai ter um enfrentamento ali, que vai ser bom? Tem as equipes. De onde? Daqui de Rondônia? Porto Velho tem duas equipes ali, a Fênix, a CSE, tem a Shidokan também. O pessoal sempre chega com muito nível. Preparo também. No Karatê também, às vezes o cara que foi campeão ano passado, ele não tem certeza que vai ser campeão esse ano, porque um ponto às vezes decide, principalmente no comitê, né, que é a luta. A gente diferencia o comitê, que é a luta, né, de marcar o ponto, e tem o kata, que é uma demonstração de técnicas, como se fosse uma luta. Aquele vídeo que você mostrou aquela vez. Né? Exatamente. Elas, são movimentos que tem que ser efetuados daquele jeito, na técnica, não pode sair do roteiro, entendeu? Aí, esse geralmente já tem um favorito, muito difícil, né? Mas acontece também, às vezes chega um que a gente não conhece, um que tá subindo de nível e fala, vai ser pau esse ano. Aí, mas no comitê, às vezes, o cara que é o favorito perde também por um detalhe. Competição não tem jeito, né? Vai depender daquilo que a gente falou, né? Como é que ele dormiu, como é que tá o psicológico dele, como é que foi o preparo Como que foi o preparo, né? Pois é. No teu caso aí, como se a mulher brigou um dia antes, alguma coisa, se ela tava brava. Se isso acontecer, já esquece a medalha. E esse aqui é o Arlindo, nosso querido fundador do PDT aí, Porto Velho. Mas também o cara é o cara da fundação, né? Porque né? Fundou o Karatê em Rondônia, trouxe o Karatê pra Rondônia, né? O cara do... É uma história muito grande, né? Aí tem muita coisa pra... A gente tá tentando só continuar. E esse aqui... Esse aqui foi o circuito... Esse foi agora em São Francisco? O estadual, no pódio, campeão... E esse o caminho da escola é de onde? Vilhena, de Vilhena? Esse menino, rapaz, muito bom também, tá vindo aí no Crescente. Então Vilhena também tem bastante, pelo que eu tô vendo aí. Esses dois aqui de Porto Velho, Fênix e Shidokan. Aqui de Porto Velho. E aí, por que os dois ficaram em terceiro lugar ali? Não chegaram na nota suficiente, né? Na aí verdade, empata, como é que é? É assim, nesse ocasião a gente teve 2 chaveamentos. Nesse chaveamento você vai por nota. Aí as 4 melhores notas vão disputar a próxima rodada. E aqui as 4 melhores notas disputam a próxima rodada. Aí aqui a melhor nota vai para a final. E as duas notas que foram mais ou menos vai disputar o bronze. E aqui a maior nota final, né? Esses dois fazem a final. E aqui vem disputar o bronze com as duas terceiras notas, né?
E aí quem ganhar vai no bronze, e aí a final, o primeiro e o segundo decide. Por exemplo, e ele foi pra final, e os dois disputaram o bronze, ele com um atleta e ele com outro. Entendi. Você ganhou de novo, mais uma vez, novamente. Mais uma vez aí. Pretendemos continuar aí por um bom tempo. E essa aqui, quem é? Essa é a Cissa, tricampeão mundial de karatê. Nossa, uma história muito grande. Tricampeão mundial? Exatamente. É difícil chegar num campeonato mundial, imagina ser três Imagina campeão. No ser Brasil três só vezes tem dois. Ela e o Douglas Bros, né? O Douglas Bros é mais recente. A Cissa, aí, eu acho que com 54 anos, foi campeã brasileira na categoria sênior, que é a categoria do Olímpica, né? Categoria novos. E com 56 anos. 56, 54, eu não vou saber o certo. E a Cissa é um exemplo pra gente, né? Ela tem projeto social lá de superação, ela tem um projeto social lá em... Não, com 56 anos a gente não aguenta jogar bola e a mulher tá lutando, né? Competiu com mulher de 18, né? 19, 20. E ganhando, né? Ganhou, campeã. Uma coisa que eu até comentei com ela no dia, a gente falou aqui, eu acho que deu um chiadão lá e não deu pra aparecer, né? Mas falar de novo não custa nada. Acho que no domingo, retrasado, antes de eu ir pro campeonato, não sabia que ela ia estar lá, né? A gente estava assistindo os campeonatos dela, as lutas dela no Mundial. Eu e minha mãe, como domingo de manhã, né? Pra distrair, gosto de ver o que a gente gosta de assistir, né? Aí a gente tava vendo. Aí, nessa competição, eu cheguei e ela tava lá competindo. Caramba, foi... E você não sabia que ela ia estar lá competindo? Não sabia, foi realmente uma surpresa muito boa. Tirei uma foto, falei isso pra ela, mandei a foto pra minha mãe. E ela ganhou essa competição lá? Foi campeã na categoria. Isso que mais surpreendeu, lutando do mesmo jeitinho dos vídeos que a gente assistiu. E ela tem um projeto social lá no Rio, acho que é muito ligado à religião também. É um projeto bem evangélico, não sei se é evangélico, mas... É importante, né, a participação dele. Ela entregou uma bíblia pra mim aí nesse campeonato e entregou uma bíblia pra mim na etapa E final. tem um autógrafo lá? Tem um autógrafo. Oh, maravilha. Então ela é um exemplo de superação aí do esporte. É muito importante, porque a igreja é um aparelho ideológico do Estado. E ela participar, tanto como as associações, as organizações não governamentais, da vida do ser humano, faz com que ele tenha um crescimento não só no esporte, mas também um crescimento espiritual como pessoa, né? Exatamente. O que me deixa indignado... Ela foi de rua? Meu Deus. Então ela é um exemplo, resgatou, ela... Uma coisa que me deixa que triste seria? É que eu não tenho essa visibilidade. Pois você tá... mundial. Pois é, entendeu? tricampeão mundial, Karatê, pessoa que veio da rua. Superação incrível. Superação, 50 Rapaz, anos, né? E ganhando. Campeã na categoria sênior, que é mais difícil com essa idade, era pra parar o Globo Esporte. Não apareceu. Por quê? Porque é karatê? Não sei. Assim como o futebol feminino, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Exatamente. Futebol feminino cheio de atletas boas aí, Exatamente. de boas atletas, e não tem essa visibilidade que o futebol masculino tem. Sim, Será que é um machismo? Será o que é isso? Deixa a gente muito triste, né? Porque a dificuldade que ela teve, às vezes, foi o maior, o dobro. Na verdade, é certeza que foi o dobro de não querendo, né? De diferenciar, mas de um atleta, por exemplo, do Douglas Bros, né? Não querendo tirar o mérito dele nem um pouco. Não, lógico, o que devia ser era equiparado, né? Equiparado, Não tirar o mérito de ninguém. Isso E isso aqui é o guarda-roupa lá da... Essa aí é minhas medalhas de 2018 pra cá, né? Que 2018 eu tenho uma aí que é do Pan-Americano, que eu participei lá em Buenos Aires, na Argentina, por outra federação. E ganhou dos argentinos, né? Pelo amor de Deus. Eu perdi na final por um argentino. Mas, era uma federação que não é tão assim, vamos dar um exemplo assim, firme, né? Uma federação forte. É uma federação que dá oportunidade para muitos atletas ir competir, né? Exemplo, para chegar no Pan-Americano, na federação que eu tô hoje, é muito difícil. Acho que nunca teve um atleta de Rondônia na seleção brasileira. Eu posso estar falando besteira, mas eu acredito que na sênior não teve, né? Mas é muito difícil. Mas nenhum atleta de Rondônia lá. Eu acho que a seleção brasileira acho que nunca teve. Mas aí eu tava competindo, aí a final foi contra o Argentina e tinha 4 árbitros, não cotou a Argentina. Aí como é que ganha também, né? Aí isso aí é as medalhas de 2018 pra cá. Esse aqui foi o troféu de melhor técnico do ano passado, que a federação indicou e a social deu, né? Deu do Karatê. Então atualmente você é o melhor técnico de Karatê do estado de Rondônia. Ano passado pela federação de... Esse ano ainda não teve a premiação. Não, é só no final do ano. Esse ano eu tô focado mais em atleta mesmo. Ano passado eu tava acompanhando os meninos. Entendi. O pessoal do projeto, né? Agora você tá mais como competidor do que como técnico. Tô mais. E aí a gente tava indo. Esse aqui no fundo, ó, eu gosto de colocar aí, é um cartaz que eu recebi quando eu voltei do Goiás lá, que eu competi sozinho. Aí eu trouxe a medalha de bronze, né? E os meninos estavam me assistindo, os meninos do projeto me assistindo em casa pela transmissão. E aí ficaram felizes, fizeram uma festa. Não tem foto na festa, né?
Se tem, a gente não mandou. E aí escreveram uns cartazes bonitinho, agradecendo, admirando. Nossa, foi muito legal. No dia eu deixo guardadinho aí pra lembrar. E tem aqui um negócio do Mortal Kombat aqui. Sai. Esse aí é do Karatê também. É do Karatê. Usava em Okinawa, pessoal. O movimento do Karatê de defesa era como se fosse... Apoia no braço, né? Dá um exemplo. Aí protege da espada. A pessoa vinha com a espada, você defendia pra tirar a espada e bater, né? Ou tirar, prender e bater. Tem os kata's com sai. Então, é bem... Mas é bastante, né? E você estava me dizendo agora há pouco que todas essas medalhas é a partir de 2018. 2018 pra cá. Acho que não tem nenhuma aí antes de 2018. Que a de 2018 é da Argentina, né? Cadê? Qual é? Essa aqui. Eu participei do Sul-Americano e do Essa aqui? Essa aqui foi de bronze, Sul-Americano, e no Pan-Americano eu fui prata. Deve estar por aí no meio. E aí, essa aqui é do Campeonato Brasileiro, ano passado. CBK. Isso aqui voltou lá, Voltou. né? Isso aqui foi Natal. Que foi pra Natal, né? Essa aí algumas E hoje, registros. se o jovem que estiver assistindo quiser participar Do projeto? do projeto, quiser, eu quero fazer karatê, ele pode? Pode, é só ter a vontade de... Aí vamos falar pra essa câmera aqui, Tá. o que o jovem que quer participar do CRAN tem que fazer? Pronto. A gente tá, por enquanto, a gente não tem uma sede fixa, a gente tá fazendo os nossos treinamentos lá no ginásio Cláudio Coutinho. Basta ele ir lá no ginásio, a partir de 7 horas E da pode noite. fazer também lá no Instagram? Tem Instagram, o CRAN? Pode. Tem Ele Instagram, mandar uma mensagem lá, ele Crumble já... Combate, a gente dá todas as instruções. A ideia nossa é abrir polos nas periferias também, né? Porque, como é no ginásio, é muito difícil uma pessoa da periferia ir lá, né? Mas tá começando agora lá, a nossa central, e depois a gente vai começar a abrir os polos. É só ir lá, ser de 8 anos para cima de idade, né? Porque o cara tem um pouco complicado de 7 anos para baixo. Às vezes a criança não pega tão bem quanto o jiu-jitsu, por exemplo. Jiu-jitsu com 2 anos não, mas 4 anos ali ele já consegue fazer legal, né? O karatê não tem a base, tem que ficar muito em pé, tem toda... Fortalecimento muscular. Fortalecimento. E aí basta ir lá, fazer a inscrição, né? Fazer aula experimental se quiser. Se manter na disciplina, né? Porque o karatê não é bagunça, você tem que se manter numa certa... Se você chegar lá para bagunçar, não é legal, né? Vai acabar atrapalhando o treino dos colegas e tal. Mas se manter lá, porque tem uma certa hierarquia, e treinar. E aí a gente, nos exames de faixa, pede o boletim Que massa! Da escola para continuar Isso é importante. no projeto, né? Por enquanto é o que a gente pode fazer. A nossa ideia era dar todo o suporte, né, pro atleta, pra pessoa ou pro menino que está participando do projeto. A nossa ideia, junto com o professor Leon, é fazer isso, né? Então é conseguir fazer, dar realmente a estrutura que a pessoa precisa para se tornar um atleta, porque não basta só ir lá também, né? A gente teve muito caso de meninos que foram treinar lá com a gente, começou com a gente e teve que parar, porque o pai não conseguia trazer, ele não podia vir de ônibus sozinho, né? Ou às vezes teve um menino que estava treinando com a gente lá, ele falou, será que tem alguém para deixar em casa? Eu falei, caramba, vou te deixar em casa, menino bem pequenininho, porque meu pai não pode vir me buscar e tal. Eu falei, caramba. E aí a gente... Quantos anos isso? O menino, acho que ele tinha o quê? 12? Bem novinho. E aí a gente teve que dar o suporte lá pra ele, o apoio, e conseguimos fazer ele chegar em casa. Então, aí não veio mais, né? Porque não tinha como. Aí, E aí o pai às vezes fica até chateado. Pois é, aí... Mas Mesmo não incentivando, o filho ainda fica chateado. Mas é assim, como lá a gente tá levando por enquanto Essa nas cultura costas. que a gente tem que mudar, né? Tem que implantar a cultura do esporte nas famílias, né? Sim, tem que mostrar que realmente salva a vida. Um exemplo, a Cissa tá aí, né? Salvou a vida dela. Não, Era uma garota de rua, muda né? a vida da Muda a pessoa vida totalmente. dela. Muda a mentalidade também. Hoje ela não pensa só em, vou ser campeão. Ela pensa, vou formar campeões e vou salvar vidas, né? Sim. E é um exemplo que eu tenho muito do meu pai, né? Porque eu não nasci num local, numa estrutura familiar desestável. Eu nasci estável, né? Meu pai e minha mãe estão juntos até hoje. Sempre tive o karatê. Que é muito importante, né? Essa Pois estrutura familiar. Eu tive sempre o karatê ali apoiando. Mas vivi pessoas, né? Que entraram no CRAN e uns não conseguiram continuar e se perderam, e às vezes a gente pode até estar morto, que a gente não sabe hoje em dia. Teve um até que a gente encontrou ele estava cuidando de carro, acabou não conseguindo continuar no projeto, e tem outros que a gente viu que mudou a vida realmente. E é por isso que a gente luta, né? Aí o nosso maior objetivo, isso que me motiva, né? Saber que a gente vai poder, fazendo certo, mudar vidas para mudar realmente vidas a oportunidade de que você teve
de ter uma educação, de ter uma família estruturada, Sim. de ter o exemplo do esporte dentro de casa, Sim. não é a realidade De todo mundo, de né? maioria, eu acredito, das Da famílias. maioria, principalmente projeto social, né? Então é por isso que é a necessidade desse projeto continuar, para estar alcançando... Tem que continuar, tem que crescer. Eu acredito que a gente vai fazer um bom trabalho aí, o professor Leon tá junto com a gente também. Então a gente vai fazer É o crescer nosso ainda pré-candidato a vereador do esporte, professor Leon. Com certeza a gente vai fazer, vamos fazer acontecer. Porque às vezes Há essa necessidade. há essa necessidade. Na verdade, há necessidade, eu vejo que na Câmara de Vereadores, hoje, de pautas. Ah, eu quero falar do esporte, vou procurar o fulano de tal. Exatamente. Eu quero falar de educação, vou procurar o fulano de tal. Eu quero falar de saúde, eu vou procurar o fulano de tal. Não tem Exatamente. pautas. Não tem pautas. É, Não há representatividade popular. Quando nós vamos olhar, não há. Há os representantes da paliatividade, vamos dizer assim, né? Dos problemas paliativos. Ah, eu vou ali buscar limpar um bueiro. Ah, eu vou ali buscar colocar um cascalho aqui na minha rua. pois é. Mas não há esse debate importante de como está o esporte. Tem um plano para o esporte no município de Porto Velho? Não tem. Tem um plano de meio ambiente no município de Porto Velho que ele precisa seguir, que os prefeitos precisam seguir, não existe. Então Porto Velho está faltando isso, né? Tá faltando. Uma coisa que eu converso... Nós precisamos evoluir. Muito tempo eu treino lá no ginásio, né? O professor tá sempre lá. E aí a gente conversa bastante sobre isso. Há essa necessidade e também fazer acontecer, né? Por exemplo, entrou 4 anos e pensou só no dele. Tá bom. Pronto. Só fica os 4. É assim que a população tinha que pensar. E aí, mas se a gente entra 4 anos, monta um projeto, cresce e salva vidas, muda vidas de famílias, né? Com esse projeto, não só o karatê, mas futsal ou outra coisa, muda a vida de famílias. Terminou 4 anos, não foi eleito, mas aquela família agora tá diferente. Aquele atleta, né, que poderia se perder, ele vai querer continuar no projeto, vai fazer de tudo pelo projeto. E a gente salvou vidas, né? Isso é muito importante. É por isso que eu falo pro Leon que é muito importante você ter uma bandeira bem definida. Exatamente. Né? Eu vou defender isso. E ponto. Né? A bandeira bem definida é uma coisa que agrega. Você de não fato, pode né? entrar pensando em si, né? Tem que pensar Tem que pensar no nos funcionário outros. público, né? Sim. E tem que ter uma bandeira bem definida. As pessoas Tem têm que que ser um público. entender que tem um pré-candidato, né? Que, lógico, tem as burocracias intrapartidárias aí, mas tem um pré-candidato que defende de fato e sabe o que é o esporte. Sabe, viveu na Sabe pele, o que é sabe o a esporte. dificuldade. É aquilo que eu falava com a Ludmilla e com o Leon na última entrevista que tivemos. A pessoa tem que ter, para ter empatia por aquilo, ela tem que ter passado. Sim. Muito difícil a pessoa falar da fome sem ter chegado pelo menos perto dela. Pois é. Vai chegar uma pessoa, não, eu represento o esporte. Mas peraí, tu viveu o Tu esporte? viveu o esporte? Tu sentiu na pele o que é? Ou tu só joga bola na quinta-feira, na sexta-feira? Ou, sei E lá, toma vai uma no cerveja evento? depois e acha que é Não um exatamente desportista. isso. Você sabe o que é sofrer, perder peso, porque perder peso é um sofrimento. Competir com toda dificuldade, não ter o apoio e voltar e não ser valorizado. Então, Ou ser um craque, vamos dizer Pois assim, no seu esporte não tem a mínima visibilidade. Você sabe o que é isso? Viveu isso? Ou você viu gente perto, próximo de você lá perto, sendo técnico, por exemplo, viu isso acontecer e não conseguiu? Então, De fato, eu não acredito que uma pessoa possa ter uma acessibilidade tão grande que não vai ter. que saiba. ter. Não tem, Vai ser só mais muito um, né? difícil, É muito difícil. Eu acho que deu os 30 minutos. Só se fizesse um download, né? Acho que a gente tá falando Né, Leon? demais aqui, estão avisando ali. Como é que tá aí já? Então é mais ou menos isso. Eu acho que nós precisamos de pessoas que tenham empatia Sim. por cada causa. Sim. Né? E graças a Não, Deus aqui no PDT nós temos Representar é nós fácil, temos né? representados assim. É por isso que eu falo para a população. Lá na frente, na nossa convenção, nós vamos escolher nossos candidatos a vereadores. E você que está aí nos assistindo, saiba que o PDT escolheu bons nomes e vai escolher bons nomes para representar, né, Porto Velho. O PDT que sempre defendeu a educação, sempre defendeu o esporte, sempre defendeu o povo. A Brizola dizia que quando você tiver em dúvida por qual caminho seguir, veja para onde o povo está indo. Veja aquilo que o povo precisa. Né? E aí você não terá dúvida daquilo que fazer. Então é isso que nós precisamos. Hoje nós precisamos de esporte, nós precisamos de saúde, nós precisamos de educação. Uma educação de qualidade, inclusiva, né? Que possa incluir
Hoje nós estamos excluindo pessoas. Sim. Essa é a grande realidade. A pessoa tem que entrar na escola e não pensar, nossa, que hora que vai bater o sino pra ir embora? Ela tem que entrar, tomara que não acabe a Tomara aula que não acabe, tomara que chegue a hora do karatê, tomara que chegue a hora do jiu-jitsu, a hora do esporte, a hora da educação física. Assim, né? Senão ele só vai cumprir tabela lá. Cumprir tabela. E a gente tem que começar a pensar a educação, a pensar que pessoas têm seu perfil de esporte, perfil de comportamento. É aquele ditado, você não vai ensinar um elefante a subir numa árvore, né? Não dá. Então tem aquele garoto extrovertido, nossa, que bagunceiro na aula. Às vezes ele vai ser um grande empresário, né? Ele é extrovertido. Ele só tá no... Precisa do caminho. Precisa. Aí tem aquele quietinho que não presta atenção na aula, mas bota ele pra jogar uma bola. O moleque arrebenta. E tipo assim, você, né? E a gente sofre preconceito, né? Quando a gente é meio falador, assim. Dentro da sala de aula, então. Demais, né? Ai, meu Deus do céu, lembrando. Tem que saber lidar com essa tem pessoa. Que saber. Você não pode lidar ela do jeito que você lida a outra, né? Mas, meu amigo, foi muito bom conversar contigo. Eu espero que a gente converse mais vezes. A gente falou mais do que deveria, né? Porque 18 minutos aí a gente falou. E eu acho que os dois gostam de falar bastante, né? Mas eu queria que você se despedisse aqui, mandasse um abraço aí pra quem te assistiu aqui, olhando pra essa câmera. Eu queria agradecer a oportunidade, né? Tô aqui representando o Crumble Combat, representando os atletas de Karatê também do estado. Hoje eu sou da diretoria da Federação de Karatê. Está organizando o Campeonato Brasileiro, agosto agora. Eu quero convidar a população em geral, que o Karateka precisa disso também, que a gente vai competir, só tem o pai e a mãe, tem que ter o pessoal para assistir. Então a gente vai ter um Campeonato Brasileiro em agosto, de 1 a 4 de agosto, no ginásio Cláudio Coutinho, tá? Estão todos convidados a assistir. Quero dizer também que eu estou junto com o professor Leon, a gente está num projeto grande aí, já. O professor Leon é do CRAM, né, do Crumble Combat, ele é de dentro do Crumble Combat, ele não é só não, ele é do Crumble Combat, foi técnico de futsal do CRAM, a gente tem as nossas ideias, né, e as nossas ideias se compactuam, não é divergentes, então a gente está aqui para falar de esporte e ação social que salva vidas. Eu vivi nisso, eu cresci nisso, então a gente vai estar aí para fazer diferença, né, com toda essas dificuldades, a gente vai com certeza, a gente já está fazendo, né? Mesmo sem ter apoio, tendo um apoio, a gente não posso negar, a gente tem um apoio, mas não é o suficiente ainda, né? A gente leva muita coisa na costa, carrega muita coisa na costa, mas é isso. Eu quero agradecer a oportunidade de falar do projeto, do CRAM, de estar participando, quero voltar mais vezes, acho que é meu primeiro podcast, acho que eu peguei o gosto da coisa. Eu tô aprendendo aí. Muito legal, então poder falar de música também. Olha, já vamos falar da próxima de música aí. Então, vou agradecer e é isso, vamos pra cima. Porque o nosso querido amigo aqui é músico também. Ele é não só desportista, mas é artista também. Então eu quero agradecer aqui, nós vamos entrar num pequeno intervalo, depois nós vamos voltar com mais um entrevistado aqui no programa Fala Sério. Fala Sério, podcast.